Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Pode se sentar, fica à vontade. Sem problema. Glória a Deus. Eu sou sincero que não tenho o hábito de falar isso. E a gente sobe aqui de vez em quando. Mas hoje a minha mão tá gelada, não sei porquê. Hoje ela ficou. Hoje ficou. Eu sei que a antiética às vezes passava lá isso, né? Que você tá nervoso, não sei o quê. Mas hoje a mão ficou gelada, eu tava ali no canto ali, ficou gelada. Eu falei, o que houve, Jesus? Mas a tua presença me basta. Amém? E o pastor, ele louvou esse hino aí, me levou a memória, aquele que traz esperança, né? Me levou lá atrás. Não lembro quantos anos, mas me levou muito tempo. Amém? Eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Eu nunca ministrei sobre esse texto. Nunca falei sobre esse texto em cima do altar. Nunca preguei para a igreja isso. Mas o Senhor, ele vem falando no meu coração. E hoje eu saí aqui do discipulado. Fui em casa rapidinho, levei minha esposa no compromisso, voltei. Aqui, né? O domingo que passa rápido, né? Você tem um domingo, não é nada. O domingo passa no estalar de dedos. Passa rápido. E o pessoal da mídia me mandou mensagem, né? Perguntando algumas coisas. E eu passei para eles esse tema. Botaram meu nome grandão, hein? Caramba. Grandão meu nome botaram ali. Né? E eles me perguntaram qual seria o tema. E eu falei para eles esse tema aqui. O Deus da mudança. Amém? E eu entendo que quando nós falamos o Deus da mudança, é porque Deus, ele age da maneira dele, trazendo mudança para a nossa vida, mas trazendo um sobrenatural, porque Deus é algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus é um Deus da mudança, se eu estou triste, ele traz o quê? Alegria. Se eu estou passando por dificuldade, ele entra no processo que eu estou passando e ele me tira da dificuldade e me dá bonança. Se eu estou doente, ele tira a doença e me traz cura. Então, se nessa noite você está precisando de algo, o Deus da mudança, ele está nesse local e ele vai falar contigo e comigo nessa noite. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Esther, no capítulo 6. Esther, no capítulo 6, no verso 4. Glória a Deus. Esther, no capítulo 6, verso 4, diz assim: E o rei disse, quem é este no átrio? Ora, Amã entrará no átrio externo da casa do rei, para falar ao rei que enforcasse. Algumas Bíblias vão dizer Mordecai e outras vão dizer Mardoqueu. Amém? Desculpa que eu me perdi. Na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, e eis que Amã está no átrio. E o rei disse, deixe-o entrar. Assim Amã entrou. E o rei lhe disse, o que será feito para o homem a qual o rei desejar honrar? Ora, Amã pensou em seu coração, a que o rei desejava honrar mais do que a mim. E Amã respondeu ao rei, para o homem a qual o rei desejar honrar, que sejam trazidas vestes reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um príncipe nobre do rei, para que ele possam tanto vestir o homem a que o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade e proclame diante dele. Assim será feito o homem a quem deseja honrar. Então o rei disse a Amã, apressa-te e tome as vestes e o cavalo como disseste, e faça ao judeu Mordecai, que se assenta junto ao portão do rei, e que de nada fale de tudo o que falaste. Amém? Glória a Deus. Quem conhece essa história aqui de Esther? Quem já ouviu?
Quem já participou de uma EBD, quem já participou de um discipulado, algo assim. O livro de Esther, ele vem contando, né, uma história pra gente, onde é um livro que não é mencionado, né, até o momento, Deus nessa história, mas nós possamos ver o agir de Deus, a mudança de Deus em todos os momentos. O milagre que Deus faz na vida dessas pessoas. Esther era uma menina órfã, judia, que era cuidada por Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução da sua Bíblia, que era primo dela, que cuidava dela, porque, como eu já disse, ela era órfã, ela não tinha pai. Então, um certo dia, o rei tem lá vamos falar assim, um desentendimento com a sua esposa, né? Vashti, ou Vashti para muitos. E ele ficou numa saia justa ali, porque a esposa dele, aquela amada dele, não obedeceu uma ordem que ele fez, né? Então, para ele não ficar mal, ele chamou o pessoal ali, o que é que eu tenho que fazer com ela? Então, não, olha só, não pode fazer isso porque está desonrando o rei, não pode. Então, ele teve que afastar ela do seu reinado, naquele momento, e o rei começou a trazer novas meninas ou novas moças, e Mordecai aconselha a Esther a se juntar com aquelas moças. Esther é preparada, vamos contar um pouquinho até onde a gente quer chegar nesse tema. Então, Esther é preparada, juntamente com as outras moças, e um certo tempo, Esther é escolhida pelo rei, amém? Glória a Deus, show? Então, quando Esther é preparada para aquele tempo, Esther se torna a nova rainha. Esther consegue estar ali junto com o rei. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, o Deus da mudança. Você ouviu aqui eu falando, Esther era órfã de pai. Esther não tinha ninguém, só tinha o seu primo. Então eu quero falar para você nessa noite, eu não sei a sua situação hoje, mas Deus, nessa noite, Ele é seu pai. Você não é órfão. Você não é rejeitado. Esther tinha naquele momento, sim, alguém que cuidava dela. E você tem alguém que cuida de você nessa noite. Se Esther tinha Mordecai naquele momento e instruiu ela, o Senhor nessa noite está instruindo a você. Não pereça, não desista, porque eu estou contigo. O Deus da mudança. Mudança, que muitas das vezes, como eu falei aqui, é o sobrenatural. Mudança para o Senhor é milagre. O Senhor, Ele entra na sua vida para fazer milagre. A mudança que o Senhor quer te dar nessa noite, como eu falei aqui, se você precisa de algo, é porque Ele vai entrar com milagre sobre a sua vida. Mas vamos continuar a história. Esther está ali. E, infelizmente, sempre na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos o que, gente? Perseguição. Quem passa perseguição aqui? Não, calma aí. Só eu passo não, né? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém falou eu. Ninguém esboçou nenhuma reação. Ninguém. Só eu passo. Amor, só a gente que passa, tá? Ninguém. Ah, lá levantou a mão. Só a gente que passa. Mas amém. Eu vou perguntar de novo, mais uma vezinha. Vamos lá. Alguém aqui passa perseguição? Não, mas olha só. Não é a perseguição do irmão apontando para você não, gente. Estou falando do inimigo. Alguém é perseguido aqui pelo inimigo? Amém. Ah, tá. Foi a pergunta. Entendi. Foi mal. Vamos lá. Então vamos de novo. Marcelo, presta atenção, Marcelo. De novo. Você passa perseguição pelo inimigo, Marcelo? Passa. Vocês passam perseguição pelo inimigo? Amém. Graças a Deus. Eu pensei que só eu era tentado por ele todo dia. Mas amém. Só para descontar aí, gente. Vamos lá. Então, naquele momento, Mordecai, ele é um homem que é fiel ao Senhor. Ele ficava à porta do reino ali, né? Porque Mordecai, ele estava ali o quê? Ele vivia num tempo onde o povo era exilado, amém? Era preso dentro do reinado do povo persa naquele momento ali ainda. Então, ele ficava ali à porta do rei. E um certo dia, Mordecai ouve pessoas, homens, tramando algo, para quem? Para o rei, para matar o rei. E naquele momento, ele como servo fiel, ele pega e ele faz o quê? Ele se apresenta e fala, ó, estão querendo te matar, estão te perseguindo, vão te acusar, vão fazer algo sobre a sua vida, se prepara que vai dar ruim para você. Beleza? E ele avisou. E ele avisa, beleza, o rei, não, obrigado, tranquilo, vou tomar cuidado, não vamos dar mole aqui, ó, aguarda, se liga aí.
beleza, pegar aqueles homens e tirar aqueles homens. Mas eu quero que você fique atento. Quando nós fazemos algo para o Senhor, para Deus, o ataque que você está sofrendo hoje, ele aumenta ainda mais. Quando você se coloca na brecha para fazer a vontade do Rei, e o Rei está sobre as nossas vidas hoje é o Senhor, amém? Quando você faz a vontade do Rei, a perseguição fica maior, a tribulação fica maior, amém? E qual é a perseguição que você tem sofrido hoje aí? A doença? As palavras contrárias sobre a sua vida? O diagnóstico de doença que você já ouviu? Não, ó, você vai para a mesa de cirurgia, mas não vai dar, você não volta. Esses são os inimigos da nossa vida, muitas das vezes, que a gente fica atribulado e muitas das vezes deixa de ser fiel ao Senhor. Que a gente começa a olhar para a dificuldade. Mas Mardoqueu, ele não olhou, ele foi fiel. E um certo dia, Amã, vamos correr com a história. E um certo dia, Amã, ele é convidado para estar na presença do rei e da rainha. Você conhece a história. Mas quando ele está entrando no palácio, ele era o quê? Ele era um homem de importância, grande, de porte. Mordecai, ele era fiel a Deus, ele não era fiel ao homem. E ele se sente afrontado porque bastava só simplesmente Mardoqueu, abaixar a cabeça, se render a ele, dobrar o seu joelho. E ele não faz isso, e ele se sente o quê? Ofendido. E ele se sente ofendido ao ponto de ficar mal naquele momento. Mas ele vai ao jantar, que a rainha está, um banquete que está organizando. E naquele momento, quando ele volta para casa, ele sai feliz dali, porque ele se sentiu honrado de estar no banquete ali, com o rei e com a rainha. Quando ele chega em casa, ele vai falar com a sua esposa. Eu fui lá, foi bom, mas aconteceu algo que não foi legal. Teve um homem lá que não respeitou a minha hierarquia, o meu poder, e ele não me honrou. E naquele momento, ela fala assim, mas por que você não mata ele, amém? Você conhece a história? Por que você não prepara algo para matar ele, para aniquilar esse homem? E a história vai dizer que Amã, ele se sente seduzido. Preste atenção, tem atitudes que você vai tomar na sua vida de fidelidade ao Senhor, que vão te levar ao desejo do seu inimigo a querer te matar em alguns momentos. Aí você vai falar assim, Diego, então eu vou morrer amanhã. Não vai, porque o Senhor não vai permitir, amém? Mas há o desejo do inimigo querer te parar, de querer esfriar a sua vida espiritual e de estar aqui muitas das vezes. Olha quantas cadeiras estamos aqui hoje vazias, porque tem pessoas que às vezes sentiram vontade de estar aqui e não conseguiram estar aqui porque o inimigo ele prende, ele amarra. Muitas das vezes, até mesmo na hora de estar se arrumando para vir ao culto, e a pessoa se sente fria naquele momento, porque o inimigo tem tentado isso nas nossas vidas. Mas glória a Deus que você está aqui, amém? Glória a Deus. E Amã, ele começa a planejar algo, só que aí ele descobre que Mardoqueu, ele simplesmente não é aquele cara que só desonrou ele, mas ele pertence a um povo que ele não gosta também. Então ele naquele momento ele começa a planejar uma coisa ainda maior. Só que o texto que nós lemos aqui fala que um certo dia o rei Assuero, ele está dormindo, E naquele momento Deus começa a entrar no negócio. Amém? O Deus de mudança começa a agir em favor daquele povo e daquele homem. Mardoqueu, ele estava começando a ter um plano de morte para a vida dele. Um plano que ia acabar com a vida dele, mas ele não sabia. Mas o Senhor já estava também agindo com um plano de mudança, um plano de vida para a vida dele. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor ele começou a estrategicamente a fazer um milagre sobre a vida dele. E naquele momento, o Senhor, ele desperta o rei fica meio com insônia, vamos falar assim, e ele acorda e vai procurar, juntamente com seus homens fiéis, as crônicas, o que tinha sido feito para aquele homem, e descobriu que nada tinha feito para ele, nada tinha honrado a ele. Eu não sei você,
mas tem momentos da nossa vida que o Senhor, Ele age em nosso favor e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada para mim. Eu falo para você porque teve momentos da minha vida que eu passei por circunstâncias, por dificuldades, e o Senhor estava agindo em meu favor, mas eu achava que o Senhor não estava fazendo nada. Eu já falei isso aqui em cima do altar, até a pastora acho que mencionou isso no discipulado hoje, que eu já contei isso, que já passei por dificuldade, e teve um abençoado, eu falo que é um abençoado porque é homem de Deus, mas no dia deu vontade de jogar ele fora da minha casa, quando ele falou isso para mim. Eu na tribulação, no olho do furacão, com um problema gigantesco. Lucas, ri não. E ele falou para minha cara assim, vê Deus nisso tudo aí. Aí eu falei, vai ver Deus aonde, rapaz? Tu tá maluco, rapaz? Tu tá doido? Desempregado, ter sido mandado embora no mesmo dia. Desempregado, 2 filhos, esposa. Estava pagando a minha casa ainda, já estava pagando a casa. Tinha parcela pra caramba, né, para pagar ainda. Entendeu? E o Deus que ele falou, ele mandou eu enxergar, e eu não via Deus agindo no meu favor. Não sei por que eu estou contando isso. Mas Deus, naquele mesmo dia, quando a minha esposa foi dormir, eu tentei ir dormir também, mas eu não conseguia dormir por tudo que eu estava passando. Mas Deus falou no meu coração, acalma, eu estou agindo. E o processo foi embora, foi continuando, mas hoje eu acredito que o Deus da mudança agiu sobre a minha vida, sobre a minha família. Dou glória a Deus por tudo que eu passei, pela dificuldade, pelos problemas, pelos momentos de tristeza, porque serviram de experiência para estar aqui hoje, de pé e fiel ao Senhor. Há momentos da nossa vida, irmãos, é igual aquela montanha russa, né? Você está lá em cima, ela vai subindo devagarzinho, né? Tec, 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 tec. E você já vai assim, vai dar ruim, que tu vai chegar lá em cima e vai ter que descer. E você já sabe que o problema é o descer, né? Você desce como? Mas chega uma hora que você para. Chega uma hora que aquele medo que está dentro do seu coração, de repente acontecer alguma coisa, algum acidente, ele para. Mas para e pensa. A gente está lá em cima, daqui a pouco desce. Mas o Senhor está com a gente vai assim, sobe de novo. O Senhor da mudança é aquele Deus que Ele entra contigo e muda a tua história, muda a tua vida. A Bíblia vai falar que o Senhor, quando Ele entra na história, quando Ele chega na história, muda. Muda tudo, gente. O Senhor é aquele... Não vou falar nome de time não, gente. Pelo amor de Deus, calma, tá? O Senhor é aquele jogador de futebol, aquele brabão, César, aquele jogador caro. Aquele cara assim, ó, esse cara vai decidir. Bota ele aos 45 do segundo tempo, que ele vai decidir. O Senhor é esse cara. O jogo tá ruim, tá difícil. Tô passando por um problema que não tem dificuldade. Dá a bola nele. Nem que ele pegue lá atrás. Tem aquele cara lá, Leandro, do teu time, que pega a bola lá atrás. Dá nele que ele vai esconder a bola aqui, ó, embaixo do pé e vai driblar todo mundo. Não é o Lucas não. Entendeu? É Deus. Então assim, ele vai driblar todo mundo e ele vai fazer o gol. Deus, quando ele entra na sua vida, irmãos, é dessa maneira. Não tem como dar errado. O Deus que eu estou ministrando para você hoje aqui é o mesmo Deus que mudou a história de Mordecai e vai mudar a sua história. Se você hoje está sendo perseguido, está sendo tentado, estão tramando contra a sua vida, vão falar que vão te matar, que não dá mais, segunda-feira amanhã, ó, já era, acabou. Não acredite nisso. O Senhor tem algo de diferente para você, irmão. Diego, você está falando isso aí como qualquer pregador falaria em cima. Qualquer pessoa pode falar. Irmãos, todos nós passamos por dificuldade, por isso que eu perguntei a você. Não é fácil só para mim ou para você, porque o Senhor, Ele é Deus de todos nós. O Senhor, Ele faz milagre na vida de todos nós. Basta nós confiarmos nele todos os dias. O Senhor, Ele não vai chegar aqui e vai falar assim, ó, eu vou fazer milagre, mas Ele não vai condicionar com você, Luciano. Se Ele tem algo para a sua vida, Ele vai te dar.
mas Ele quer a fidelidade do nosso coração também, amém? Glória a Deus. Não adianta querer ser aquele filho rebelde também, falar assim, Deus, não. Ele vai te tratar para Ele te dar. Então Mordecai, vamos voltar para a história. Então Mordecai naquele momento, ele começa a ser perseguido juntamente com o seu povo. E Amã começa a planejar tudo. Só que Amã, ele tinha acesso ao rei, ele poderia influenciar, como influenciou sim. Mas Amã não contava com a intervenção divina de Deus. O Deus que muda o quê? A história. O Deus que traz mudança sobre tudo. E chegou um momento que Amã queria preparar a forca. Mas nós lemos aqui que o Amã planejou tudo com os mínimos detalhes. O rei perguntou, e se eu quiser honrar alguém, o que eu devo fazer? Amã se achando que sou ele, né? Não, eu ando com o rei, eu estou preparado. Eu sou o bambambam com ele aqui. Então, não, vamos lá, o que eu quero que eu faça? Não, eu quero andar de cavalo, eu quero uma roupa real, eu quero uma coroa, né? Para mostrar. Quero que ande comigo pela rua. Só que Amã não contava com a intervenção divina. Não contava que Deus ia entrar na história naquele momento. E ele falou assim, então pega tudo que você falou, não falte nada. E vai a Mordecai e faça com ele. Gente, a Bíblia não me proíbe. E eu imagine o inimigo se tremendo todinho, fala assim, calma aí, que eu vou ter que fazer com aquele que eu quero matar, aquele que eu recebi um conselho de matar enforcado, eu não sei, agora calma aí, também não vai criar uma irazinha no seu coração também não, mas se tem alguém te perseguindo, agora eu não falo do inimigo, tá gente, agora eu falo de repente de alguma pessoa, né, que de repente a gente tem, né gente, às vezes a gente não agrada todo mundo, todo dia, mas se tem alguém, quando Deus agir sobre a sua vida, quando Deus mudar a sua história, não fica com raiva daquela pessoa, não. De repente, hoje tem atacado você. Aproveite essa oportunidade para mostrar o Deus da sua vida para a vida dela. Porque se hoje ela ainda te faz mal, é porque ela ainda não conhece a Deus. Eu sei que de repente eu pesei o clima um pouquinho, né? Mas o Senhor pediu para me falar isso. Então, se você tem alguém que te incomoda, peça que Deus haja também em mudança na vida dessa pessoa. Mas voltando para a história, e chegou um certo momento que o povo começou a ser perseguido com um decreto que foi, né, lançado naquele momento. E no momento, Mordecai ele ficou preocupado e pediu que avisasse a rainha Ester, aquela que era órfã, aquela que não tinha, né, não tinha pai, que não tinha ninguém, mas que o Senhor já tinha mudado a história dela de uma certa maneira, Deus já tinha agido em favor dela. E abra comigo lá, por favor, Ester, no capítulo 4, versículo 14. Amém? Ester, capítulo 4, versículo 14. E quando Mordecai sentiu e entendeu que o povo estava em perigo, ele chega para a rainha, naquele momento, e vai pedir ajuda, porque Ester tem, de repente, o poder de estar com o rei e pedir, né, que o povo fosse, sim, tivesse piedade do povo, mas já tinha um decreto, e diz assim, pois se todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este. Ester, ela era rainha naquele tempo. E Mordecai fala assim, ó, entre na presença do rei e peça que ele venha interceder, né, venha nos livrar disso. E ela, versículos antes, ela fala assim, mas eu não posso entrar na presença dele porque eu já não sou chamada para estar na presença dele há alguns dias. E todo aquele que vai à presença do rei, sem o rei chamar, ou de repente ele, né, colocar o seu cetro apontado, esse é morto. Só para você entender a história um pouquinho, antes da gente falar ainda,
o Deus de mudança, Ele faz milagre. Amém? Você crê nisso? Não, você não crê, você não... O Deus da mudança faz milagre. Amém? Amém. Glória a Deus, está comigo, vamos lá. Lembra lá atrás, na história que eu comentei rapidinho, mas que você conhece, que Vasti, ela foi afastada do reinado, ela foi lançada de escanteio, vamos falar assim, porque ela não cumpriu o mandamento, ela não cumpriu uma ordenança do rei. Amém? Só que Mordecai, ele quer que a rainha Esther vá de encontro ao rei sem ser chamada, que também seria um grande perigo para Esther. Beleza? Pegou? Só que para o Senhor, isso não é empecilho nenhum. Para Deus, não há dificuldade para Esther estar na presença de Deus, do rei, desculpa. Então eu quero te falar, para Deus agir em seu favor, não tem dificuldade nenhuma, porque o inimigo da sua vida, ele fala que vai acabar contigo, e ele vai te atacar, ele vai fazer qualquer coisa, mas aquela coisa que a gente sempre fala, que o crente gosta muito de falar isso, é a palavra, entendeu? Maior é o que está onde? Em nós, do que está, vamos lá, mais forte, maior que está em nós, mais uma vez, maior que está em nós, glória a Deus. Então, Mordecai sabia o que Deus podia fazer a favor dele e daquele povo. Esther se prepara, se consagra, jejua, ora ao Senhor por 3 dias, não é isso? E vamos lá, bota o povo para orar, vamos interceder, vamos comprar essa ideia, vamos fazer. E chega o dia, e ela prepara o primeiro banquete, ela prepara lá o segundo e tudo. E um certo dia o Senhor fala assim, vai, e ela foi aonde? À presença do rei. Ela se apresentou ao rei. E ela, mesmo sendo direcionada por Deus, eu acredito que de repente bateu aquele medinho ali em cima da hora ali, né? Caraca, será que o Senhor está comigo? Será que realmente vai acontecer aquilo que Deus prometeu que vai acontecer? Mas ela foi, irmãos. Por quê? Porque ela era fiel ao Senhor. Aquilo que Deus deu para ela, ela foi cumprir. Aquilo que Deus fez. Porque Esther não era para ser rainha. Esther, não, em meio às mulheres, Esther foi escolhida a mais formosa, a mais bela. Esther estava ali naquele tempo para ser uma rainha que iria abençoar aquele povo. Eu quero te dizer nessa noite, de repente você está num tempo que o Senhor tem preparado para você fazer um diferencial sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Você nessa noite está no lugar aonde Deus quer, irmão. Mas calma aí, Diego, eu estou passando por tribulação, eu estou passando por dificuldade, eu estou sendo perseguido. Irmãos, tudo isso que eu venho falar aqui para você pode parecer que é um problema, é Deus te preparando para que quando Ele agir em seu favor, para quando Ele trazer a mudança sobre a sua vida, Ele vem te mostrar assim, da onde eu te tirei, aonde eu te coloquei. Porque Esther era órfã, não tinha ninguém, era de um povo que estava sendo perseguido, mas Deus levou ela a ser rainha, para que naquele tempo ela pudesse interceder para aquele povo. Amém, irmãos? Então, se Esther conseguiu o milagre dela, se Esther conseguiu o milagre para aquele povo, é porque ela estava no tempo certo, na hora certa que Deus queria. Será que você está no tempo certo, no lugar certo, na hora certa? Eu falei que você está, mas será que você está? Você consegue responder para você mesmo nessa noite? Você consegue se avaliar? Falar, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer agir sobre a minha vida? O que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer realmente fazer? Porque o que nós pedimos, irmãos, é a nossa vontade. Mas a vontade do Senhor tem que se prevalecer sobre as nossas vidas todos os dias. Quando eu falei que me deu vontade de pegar o homem que estava sentado no meu sofá e jogar lá fora, eu só não fiz porque tinha mais 2 homens com ele. De repente ele poderia me bater também, não sei, né? Mas a vontade era tão grande porque eu falei assim, cara, se eu estou com um problema, com a dificuldade, o cara falar na minha cara que vê Deus nisso. E de repente eu estou falando para você assim, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer isso, você está sentado aí assim, não vai fazer nada, porque eu não acredito nisso. Mas eu quero mudar esse teu pensamento nessa noite. Sabe por causa de que eu quero mudar? Porque o Deus que eu creio, e o Deus que eu acredito,
que pode fazer o milagre na sua vida, Ele está aqui nessa noite. E como Ele fez na vida de Esther, porque Esther se apresentou na presença do rei, e no momento que de repente os guardas iriam sobre a presença dela, Ele pegou e fez assim, ó. Ele apontou o cetro para ela. Ele entrou com, primeiramente, naquele momento ali, o milagre da salvação sobre a vida dela, porque ela poderia morrer naquele momento. A partir do momento que ele pega o cetro e aponta para ela, ele fala assim, deixa ela vir. Deixa ela vir porque eu quero ter parte com ela. Deixa ela vir porque eu quero mudar o que ela quiser. O Senhor nessa noite, Ele está com o cetro dele apontado para você. O Senhor nessa noite, Ele está apontando e falando para você, fala assim, ó, vem filhinho, vem filhinha, vem descansar nos meus braços, vem porque eu quero agir em seu favor nessa noite. Eu estava com uma canção, antes do pastor cantar essa aqui, que ele cantou, e eu ouvi ela agora à tarde, que eu falei assim, Deus, muito obrigado. E quando eu estava ali, né, na minha mente, em casa ainda, preparando para vir para cá, e eu falei assim, Deus, deixa nós estarmos na Tua presença nessa noite. Deixa que nós chegamos a Ti como Esther chegou, com um olhar de misericórdia. Deixa que nós possamos nos aproximar de Ti, mas não com altivez de querer que seja da nossa vontade, mas que seja da Sua vontade. E eu falei, Deus, continua falando. E eu vou cantar um pedaço aqui da canção que o Senhor me deu. E eu quero que você incline a sua cabeça um pouquinho. A gente vai continuar ainda um pouquinho, mas só nesse momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você quiser cantar, pode cantar, tá? Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és a Deus me guardar. Entre os braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Sim, Deus. Em Teus braços é meu descanso. E o rei decidiu honrar Mordecai. Então, Amã, o inimigo dele, pegou as vestes real, pediu que colocasse sobre Mardoqueu. Pegou o cavalo, preparou e falou assim: o Mordecai, sobe no cavalo aí. Aí ele falou assim: mas calma aí que a roupa é pesada, né? A roupa bonita. E ele sobe no cavalo. E ele fala assim: ó, eu vou andar com você na cidade aí porque eu tenho que te levar. E Amã, ele começa a andar na cidade e todos começam a ver o que Deus fez na vida de Mordecai. A história mudou, irmão. O homem que estava sendo perseguido, o homem que tinha um plano para morrer, estava naquele momento sendo honrado pelo seu inimigo, pelo homem que queria matá-lo.
estava com uma veste real, uma veste que dava poder, que dava, né, autoridade para ele. E Deus estava cumprindo o propósito que ele tinha para a vida dele. Naquele momento, todos que viam aquele homem que ficava sentado à porta do palácio, viu que ele estava sendo honrado pelo seu inimigo. Esther, de uma menina pequenininha, órfã, se torna a rainha do palácio, aquela que Deus usou para aquele tempo, para salvar o povo da morte, da perseguição. Eu não sei o que você tem passado, não sei a dificuldade, não sei se você está recebendo palavra de morte, eu não sei o tempo que você tem vivido, mas Deus tem algo diferente para você. Do Deus de mudança, o Deus de milagre, Ele quer entrar na sua vida nessa noite, Ele quer fazer algo sobrenatural. Lembra que eu falei que o Deus de mudança é Deus de sobrenatural, é um Deus de milagre. Então Ele não entra na sua história para fazer nada natural que você possa fazer. Ele vai entrar na sua história para mudar a sua história. É aquele Deus que fala assim, ó, quando tudo está dando ruim, está chegando ao fim, o meu casamento está acabando, o meu marido vai embora, a minha esposa já não aguenta mais me aturar em casa, o meu casamento está dando ruim, acabou, e está indo ladeira abaixo, o Senhor vem e fala assim, ó, muda. E o seu casamento é mudado, é transformado. O seu filho está na droga, o seu filho está prestes a morrer, Deus vai lá e muda a história. Você, como eu já falei aqui, você está com problema de doença, de alguma enfermidade, de alguma dificuldade. O Deus de mudança, Ele vai pegar e você vai mudar a sua história. Aquilo que parece que vai acabar, que vai afundar, que vai lá embaixo, não vai mudar, não vai acabar. Deus vai entrar com mudança nessa noite, com milagre nessa noite. Eu já falei, o Senhor está com o cetro assim, ó, apontado para você nessa noite. Deus, Ele quer te dar a oportunidade de você entrar na presença dEle, contar o seu problema. Esther entrou na presença do rei e falou assim, ó, eu preciso que você faça algo pelo meu povo. E o rei ouviu e agiu em favor dela. Eu gostaria de te pedir que você ficasse de pé nesse momento. E se eu passar pelo vale... Eu não sei qual é o vale da sua vida nessa noite. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços Deleite nos braços do Senhor nessa noite. Descansa na presença dEle. Em teus braços é o meu descanso. Fala, Deus, eu preciso estar nos seus braços, ó Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare isso nessa noite. Em teus braços. Em teus braços
Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aproveite a oportunidade dessa noite. Não perca a oportunidade. O Deus que quer fazer mudança sobre a sua vida, o Deus que quer trazer um milagre sobre a sua vida, sobre a sua família, é um Deus que Ele bagunça tudo se for preciso, para que novos caminhos sobre a sua vida sejam trilhados, para um caminho de vitória, um caminho de prosperidade em todas as áreas. Mas Ele prepara um caminho para você caminhar, um caminho para você trilhar, para você seguir. Mas Ele quer andar contigo, mas Ele quer que você dê o primeiro passo nessa noite. Ele quer que você nessa noite fale assim: Deus, eu quero ter essa mudança de vida. Aproveite que Ele está com o cetro estendido nesse momento, como o rei Assuero estava. Ele está se estendendo para você, e eu quero te convidar a você dar esse passo aqui ao altar, para entrar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que o milagre que você precisa nessa noite, Ele venha liberar sobre a sua vida. Eu não sei, eu não vou ficar dando nome aqui nessa noite para a sua dificuldade. Você sabe qual é o problema que você tem passado, você sabe qual é a dificuldade que tem trago sobre a sua vida, que há momentos da sua vida que você pensa em desistir e olhar para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa: não desiste. Não desiste, porque o Deus que faz milagre, o Deus que traz mudança, Ele está contigo nessa noite. Ele está aqui para mudar tudo aquilo que está confuso na sua mente, tudo aquilo que você pensa que não vai dar certo. Ele vai mudar nessa noite. Creia nisso. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Creia que o Senhor, Ele está agindo em seu favor nessa noite. Não sou eu que estou falando isso para você. A Bíblia, como eu já falei, a Bíblia está repleta de histórias que tudo parecia dar errado, e quando o Senhor entrou na história, tudo mudou. Quando o Senhor agiu a favor daquele, tudo se fez novo. Aquele que estava doente recebeu a cura. O paralítico ele andou, o surdo ouviu, o cego enxergou. E por que para você o que parece estar difícil não vai acontecer? Vai sim nessa noite. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, irmãos, que falam assim: eu já não aguento mais, Senhor, falar contigo. Senhor, eu grito nas madrugadas, a Deus. Eu não aguento mais. Parece que o meu clamor não está subindo aos céus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está ouvindo as suas orações nessa noite. O Senhor tem ouvido as suas orações e Ele quer interceder por você. Eu falei para você, Esther era a rainha certa, no momento certo, no tempo certo. Deus preparou aquela mulher para entrar na presença do rei, para interceder por aquele povo. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer ouvir o seu clamor, o meu clamor, para interceder com Deus. Deus, Ele não vai fazer nada que você não queira, irmãos. Nada da maneira que você acha que Deus não pode fazer por mim, porque eu não mereço. Você merece sim. Você é filho, você é filha dele. Ele não morreu na cruz do Calvário, não foi em vão. Pare e pense. Como eu falei, se tudo na Bíblia tem um final bonito, maravilhoso, porque Deus age em favor de nós. Até mesmo o filho dele que estava pregado na cruz do madeiro, e ele naquele momento ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou: não, eu tenho um plano perfeito. Deus, Ele tem um plano perfeito para você nessa noite, irmãos. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer agir como um milagre na sua vida. Com um milagre na sua vida. Se coloque na brecha.
Entre na presença do Rei. Não fique com medo. Eu já te falei e creio. O Senhor está com o cetro estendido para você nessa noite. Para você tocar na ponta do cetro e falar assim: Deus, me ajuda. Ele quer agir em seu favor e em meu favor, gente. Não saia daqui pensando que amanhã vai ser mais uma segunda-feira, mas mais uma semana se inicia, Deus, e nada vai se mudar. Não vai mudar se você ficar pensando dessa maneira. Acredita, creia. Se você tem orado ao Senhor, creia que Ele vai interceder em seu favor. Você está seguro nos braços do Pai. Se jogue na presença dEle e fale assim: Deus, deixa eu descansar em águas tranquilas contigo, Senhor. Deus, está difícil, Paizinho, está difícil. Mas eu quero continuar, Senhor, mas está difícil, eu não estou conseguindo mais. Mas Deus quer agir. Se lance aos braços dEle nessa noite. Descanse nos braços dEle para que Ele possa te levar aos lugares altos, a lugares que você vai contemplar a glória de Deus, o agir de Deus em todos os momentos. Vai ter vale, vai ter dificuldade, mas vai ter vitória, vai ter conquista, vai ter o Senhor do seu lado em todos os momentos. Tá difícil, eu não aguento mais o meu filho. Tá difícil, eu não aguento mais a minha esposa, o meu marido. Eu não aguento mais aquele trabalho. Irmãos, calme. Acalma o seu coração. Aí eu preciso pagar aquela conta. Aí eu preciso... O Senhor, Ele vai agir em seu favor. Se achegue na presença dEle, irmãos. Se esconda, como o Salmo fala, se esconda debaixo dos braços dEle. Habite onde o Altíssimo está todos os dias, porque Ele quer agir em seu favor. Ele quer agir em meu favor, em meio às dificuldades. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Nos braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deixa eu só fazer algo aqui. Eu sou sincero, que eu relutei um pouquinho. A senhora lembra que eu acho que eu falei que a senhora foi uma vez no casamento não, desculpa. No aniversário do Cleito, sobre uma cela uma vez? Lembra vagamente? Irmão, há um tempo atrás eu conversei com a pastora que eu tive um sonho. E eu não quero falar isso para te emocionar. Entenda que é o Senhor que está falando isso para você nessa noite. Que nós estávamos aqui reunidos num culto de adoração, adorando ao Senhor. E hoje eu entendi, pastor Rubens, quando há tempo para tudo, né? E quem estava aqui na igreja adorando, no ministério de louvor adorando, e tem um certo momento que você adorando com o seu instrumento, você fazia o seu instrumento em adoração e a igreja se derramava. A igreja se derramava naquela presença, no agir de Deus. E eu estava ali agora e eu falei assim: Senhor, não, o Senhor me fez lembrar. E eu quero te falar isso. O Senhor, Ele quer continuar te usando como Ele te usa, sim. E um dia foi ministrado sobre a minha vida que eu iria ministrar com o meu instrumento, como também toco, você sabe disso. E eu falei assim: Deus, eis-me aqui. Então eu quero te falar nessa noite
Deixa que Deus flua ainda mais naquilo que Ele quer te trazer de intimidade com Ele. No espiritual, o Senhor Ele quer te lançar ainda mais forte naquilo que você gosta de fazer muito. Eu sei o amor e o carinho que você tem pelo ministério que Deus tem para a sua vida. Mas chegou o tempo, Marcelo, de você se lançar ainda mais, para que vidas sejam realmente impactadas espiritualmente ainda mais com aquilo que Deus colocou aí dentro do seu coração. Comece a derramar sobre esse altar aquilo que Deus muitas das vezes te incomoda e você fala assim: Deus, não, tô bom, tô tocando, é aquilo que eu gosto de fazer, mas Deus quer te usar mais, porque Deus tem te preparado esse caminho todo. Ele não tirou você, Ele não te trouxe para esse altar novamente. Não foi uma escolha sua, foi uma escolha dele. E Ele te trouxe aqui para cumprir aquilo que eu sonhei, que Ele me deu como sonho, para que vidas estejam lá embaixo, sejam impactadas pelo poder que sai das suas mãos, pelo poder que sai, que é de Deus, mas que sai das suas mãos através desse instrumento. Então seja impactado nessa noite, seja cheio. Você e a sua família são uma família que é abençoada por Deus. O caminho que Deus tem para você não é um caminho de desonra, é um caminho de honra, é um caminho de crescimento, é um caminho de milagre. É um Deus que tem mudado muitas das coisas, como eu e você conversamos um dia, que um Deus que estava difícil, mas Deus hoje tem te trazido para um lugar de bênção e de vitória. É um Deus que quer fazer ainda mais. E eu creio que você é bênção para muitos que estão aqui. Às vezes é taxado como aquele cara que pega no pé, é aquele cara que fala difícil. Mas como eu brinco com você, você é um homem de pedra, mas tem um coração grandioso por dentro. Então nessa noite, Deus Ele quer abundar a sua vida para você impactar outras vidas. Então nessa noite, receba de Deus, deixa Deus te usar mais, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você que está aqui na frente nessa noite. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, como ministro da sua casa, Senhor, eu quero ministrar sobre essas vidas que vieram aqui à frente, ó Pai, porque desejam receber de Ti, Senhor, uma mudança, um sobrenatural, Senhor. Então, no nome de Jesus, ó Pai, começa a agir em favor dessas vidas, Senhor. Começa a agir em favor, Senhor, e liberar, Senhor, milagre. Começa a agir em favor, Senhor, e trazer mudança. Aquilo que parece, ó Pai, ter chegado ao fim. Chegou ao fim por agir do homem, mas é o início por agir de Deus. Então nessa noite, ó Pai, traga um milagre, traga resposta para essas vidas, ó Pai. E que no nome de Jesus, essas vidas venham estar, Senhor, de pé na Tua presença. Para essa caminhada, ó Pai, que é difícil, mas eu creio no poder do milagre. Eu creio no poder da mudança. Eu creio no Deus que faz o sobrenatural e agir na vida deles, ó Pai. E toda a igreja nessa noite, ó Pai, possa receber e possa ser impactada, ó Pai, pela Tua presença. E que possamos ser cheios, ó Pai, todos os dias, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu poder. E no nome de Jesus, cremos, amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.